Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção! Irmãos, hoje à tarde já foi uma bênção a reunião. Eu tentei ser bem leve, mas eu acho que não deu muito certo, né? Mas a palavra do Senhor, eu acredito que falou aos nossos corações. Nós estamos já uns dias, né? Trazendo essas mensagens, falando a respeito de ouvir a Deus, como que Deus tem falado conosco. E nós estamos pegando alguns textos bíblicos, né, para trazer clareza e luz para que quando a gente, né, passar novamente os olhos pelas Escrituras, a gente ter um entendimento mais claro, mais fácil, e quando nós, nessa caminhada com o Senhor, vai ficar muito mais fácil nós identificar também Deus falando conosco. Os textos bíblicos também vão vir à nossa memória, de tudo isso que nós estamos falando. Então é muito bom a gente pegar os textos, às vezes dá, né? E ali tirar, extrair o máximo, extrair o óleo do texto, que isso é bênção para as nossas vidas e a unção de Deus se manifesta. Glória a Deus. Vamos falar então, citei hoje à tarde, eu citei aqui um texto falando sobre Balaão, e agora à noite eu quero dar continuidade, né, nisso que eu tinha citado a respeito de Balaão, onde que hoje à tarde nós mencionamos aqui, né, algumas formas em que Deus fala conosco, que Deus cria inclusive situações, nos coloca em situações, e essas situações é uma das formas de Deus falar conosco. E, né, e trouxe alguns exemplos hoje à tarde de algumas formas de Deus falando com a gente. Hoje à noite eu quero, né, destrinchar um pouquinho desses textos aqui, falando a respeito de Balaão, onde Deus cria uma situação e que essa situação falou tanto com Balaão, e eu tenho certeza, irmãos, que vai falar conosco, porque em algum momento penso eu que nós passamos por alguma situação semelhante a Balaão. E vocês vão entender. De repente vocês vão dizer assim: ah, mas eu nunca tive uma jumenta, eu nunca surrei uma jumenta, né? Não desobedeci o Senhor dessa forma. Mas, irmãos, o que Deus falou no meu coração é algo muito forte. Então, como dizia nosso antigo pastor, coloque amor nas minhas palavras, põe o filtro de amor nas minhas palavras. Amém? Mas Deus é misericordioso. Quando Deus nos traz a revelação e a correção, isso é bênção para nós, né? Quer dizer que Deus nos ama e quer a nossa mudança, porque Ele tem um caminho novo preparado para as nossas vidas. Glória a Deus. Se você tem Bíblia aí, se você é crente e tem Bíblia aí, abra sua Bíblia lá no capítulo 22 de Números. Números, capítulo 22. Vamos ver o que que esse Balaão aprontou. A partir do versículo 1. Amém? Ele vai dizer assim: E os filhos de Israel partiram e acamparam nas planícies de Moabe, deste lado do Jordão, junto a Jericó. E Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E Moabe estava com medo do povo, porque eram muitos. E Moabe se afligiu por causa dos filhos de Israel. E Moabe disse aos anciãos de Midian: Agora este grupo lamberá tudo que há ao nosso redor, como o boi lambe a erva do campo. Ou seja, né, eles vão retirar, vão sugar, vão extrair tudo que está à nossa volta. E naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, ou Zippor, era rei dos Moabitas. Assim ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, e a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobrem a face da terra, e eles habitam diante de mim. Por isso, peço-te, venha agora amaldiçoar-me este povo, porque é forte demais para mim, e para que eu possa vencê-los, feri-los e expulsá-los da terra, porque sei que aquele a quem abençoas está abençoado, e aquele quem amaldiçoas está amaldiçoado. Versículo 7. E os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian partiram com, marque aí na sua Bíblia, recompensas pela adivinhação em suas mãos, adivinhação em suas mãos, e foram até Balaão e lhe transmitiram as palavras de Balaque. Então, irmãos, olha que interessante isso aqui.
você vai ver que, primeiro, Balaque reconhecia essa autoridade de Balaão. Sabia que aquilo que ele falasse aconteceria, né? Então ele foi, buscar a pessoa certa. Olha que interessante isso. Agora você entende muitas vezes o porquê que as trevas te assediam. Não é por acaso, é porque você carrega algo e que quando você declara, as trevas sabem que vai acontecer. Amém? Versículo 8 diz assim: E ele lhe disse: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta que Deus me falar. E os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. E Deus veio a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, os enviou a mim dizendo: Eis que saiu um povo do Egito, e aqui ele vai, né, falar para Deus a respeito do povo, o que que Balaque tinha falado e o que que Balaque queria que ele fizesse. E olha a resposta aqui, o que que o Senhor falou para ele. No versículo 12, ele vai dizer assim: Então Deus disse a Balaão: Não irás com ele, tu não amaldiçoarás este povo, porque são benditos. Irmãos, Deus falou. Falou ou não falou? Tá escrito aí na sua Bíblia ou não? Tá, na minha também está. E foi isso que Deus disse. Primeira coisa, não irás. Você não irás com eles. Segundo, tu não amaldiçoarás a este povo, porque são benditos. Então, irmãos, nós temos que, quando nós formos ler as Escrituras, entender sobre os pontos e vírgulas. Nós lemos esse versículo, ponto. O que que é o ponto? Encerrou. Deus disse, está dito. Assunto encerrado. Só que aí agora você vai ver que discorrer o texto, o que muitos de nós ainda fazemos. Porque muitos assuntos a respeito das nossas vidas ou coisas que nós oramos, Deus já tem dito algo para nós e já tem posto um ponto final. Mas nós, como Balaão, insistimos nas questões, não é? E aí nós vamos ver agora o que acontece quando nós insistimos em dar continuidade num texto onde Deus já deu um ponto final. E Balaão se levantou pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Voltai à vossa terra, porque o Senhor se recusa a deixar que eu vá convosco. E os príncipes de Moabe se levantaram e foram até Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. E Balaque enviou mais príncipes ainda mais honrosos. Irmãos, esse texto aqui, quando ele fala aqui que ele enviou príncipes mais honrosos, não é que esses príncipes eles tinham uma autoridade maior, ou que eles eram de honra. Não, o que que ele está dizendo? Ele enviou príncipes com mais provisão, com mais dinheiro. Já que essa primeira leva de dinheiro não foi o suficiente para trazer ele, vamos mandar mais. Isso te traz algo semelhante na sua vida, irmãos? Como é que as trevas agem conosco? Agora entenda que as trevas só agem conosco dessa forma, insistindo, quando nós demos corda. Porque quando nós colocamos um ponto final e nos posicionamos diante de uma palavra do Senhor, as trevas não se criam, porque nós colocamos um ponto final. E é isso que Deus ensina para nós hoje. Diz, irmãos, meus filhos, quando eu declaro uma palavra e coloco um ponto final, se posicione nisso que eu falei. Ponto. Porque as trevas em todo tempo vai tentar negociar e te subornar com coisas e cada vez mais, cada dia mais, até que você ceda. Então, até quando? Pergunte-se assim: até quando? Faça essa pergunta: até quando eu vou ficar negociando com as trevas? Até quando eu vou ficar dando corda para as trevas? Até quando eu vou continuar um texto onde Deus já botou um ponto final? Interessantes essas perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos, não é mesmo? Mas, irmãos, isso acaba evitando muitos problemas para a frente. Amém? Versículo 16. Olha o que ele vai dizer ali. E eles vieram até Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não deixes de vir até mim. Ou seja, anote aí na sua Bíblia que quando você ler, você vai estar estudando e você vai lembrar.
No versículo 7, Balaque vem a primeira vez. Eu anotei na minha Bíblia, eu botei assim, ó, primeiro. Agora você vai ver aqui no versículo 16, a segunda vez ele insistindo. Ele está insistindo, olha, não deixe de vir comigo. Só que olha o que acontece conosco quando nós damos continuidade. Versículo 17 ele diz assim: Porque grandemente te honrarei, olha as promessas, e farei tudo o que me pedires. Portanto, vem, peço-te, amaldiçoa este povo. E Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Mesmo que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da palavra do Senhor, meu Deus, para fazer mais ou menos. Olha o versículo 19. Agora, portanto, peço-vos que fiqueis também aqui esta noite, para que eu possa saber o que o Senhor me dirás. Opa, só um pouquinho. Tem algo estranho aqui. Algo de errado não está certo, como a gente costuma dizer. Por quê? Porque se no versículo anterior ele fala que mesmo que você me desse, irmãos, isso aqui, sabe o que que parece? Aquela falsa santidade. Mesmo que você me desse os reinos dessas terras, mesmo que você me desse a sua casa cheia de ouro e prata, eu não posso ir além da palavra do Senhor. Mas, aí você passa para o versículo seguinte. Mas ficai aqui, deixa eu consultar Deus de novo, vamos ver se Deus não muda de ideia. Irmãos, irmãos, quantas coisas você já orou para Deus? Deus já te deu a resposta e você continua indo aos pés do Senhor pelas mesmas coisas. Você orou, Deus te deu uma resposta. Talvez você não gostou da resposta, você insiste. E aí ele segue dizendo, vou ler o versículo 19 novamente. Agora, portanto, peço-vos que fiqueis aqui até esta noite, para que eu possa saber o que Deus me dirá mais. Ou seja, não precisava eles ficar. Já que Deus já tinha dito, não precisava eles ficar. Mas ele tentou insistir. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse: Se os homens vierem te chamar, levanta-te e vai com eles. Porém, a palavra que eu te disser, isso fará. Olha, Deus mudou de ideia, viu? Como é bom, né? Você insistir diante de Deus que Deus muda de ideia. Mas olha a consequência. E Balaão se levantou pela manhã, selou a sua jumenta e foi com o príncipe de Moabe. E a ira de Deus se acendeu porque ele foi. Ué, mas Deus não tinha mudado de ideia? O que que acontece, irmãos? Você ora, Deus responde. E muitas vezes a resposta é não. Mas você insiste, porque a resposta de Deus não te agradou. Até que Deus cede à vontade do seu coração, não do coração dele. E aí, quando você, através dessa resposta, então você age, você dá uma brecha para que Deus, então, agora se ponha contra você, porque é o que vai acontecer aqui. Olha o que o texto vai dizer aqui, ó. E a ira de Deus, 22, e a ira de Deus se acendeu porque ele foi, e o anjo do Senhor se pôs no caminho como adversário. Adversário. Irmão, Deus envia os anjos para nos ajudar, mas quando nós insistimos naquilo que Deus já disse não, o anjo que era para nos ajudar se põe como adversário. E aí a gente acha que é as trevas se levantando. Hum, hum, hum. E ele seguia, montado em sua jumenta, e os seus dois servos estavam com ele. Versículo 23. E a jumenta viu o anjo do Senhor em pé no caminho com a espada, grife bem aí, com a espada desembainhada na mão. E a jumenta se desviou do caminho e foi para o campo. E Balaão feriu a jumenta para trazê-la de volta ao caminho. Ah, olha só que engraçado, né, irmãos? A gente gosta de ferir os outros para trazer para o caminho, mas quando é conosco a gente não gosta. Mas o anjo do Senhor se pôs em uma vereda entre as vinhas, um muro de um lado e um muro de outro. 25. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e esmagou o pé de Balaão contra o muro, e ele a feriu novamente. Então o anjo do Senhor passou à frente e ficou mais adiante, em um lugar estreito, onde não havia como se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, caiu debaixo de Balaão,
E a ira de Balaão se acendeu, e ele feriu a jumenta com uma vara. E o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: O que eu te fiz, que me feriste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim. Quisera eu ter o quê? Uma espada na mão, porque agora te mataria. Irmãos, isso aqui, quando eu li, já tinha lido algumas outras vezes, mas lendo esse texto essa semana, isso aqui eu até comentei com a Fábio, sobre o coração, sobre o nosso coração, sobre o nosso coração. Porque isso aqui, irmãos, é Deus revelando o coração de Balaão. Graças a Deus, graças a Deus que Deus não age com o nosso coração. Porque, irmãos, isso aqui que Balaão falou, porque você zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada, eu te mataria. Agora eu te mataria. Irmãos, o que Balaão fez com Deus foi zombar dele. Balaão zombou de Deus, porque Deus disse: Não, não irás e não amaldiçoarás. Balaão insistiu e continuou. Aí Deus tem o poder, o anjo na frente de Balaão, com a espada desembainhada, pronto para matar Balaão. E aí Balaão quer matar a jumenta. Já pensou se Deus age com o mesmo coração de Balaão? Deu- O anjo só ia dizer assim: Jumenta, dá uma licencinha aqui. Chega para o lado. Esse é o nosso coração, muitas vezes. E sabe o que que o Senhor falou comigo, irmãos? Que às vezes tem muitos jumentos tentando desviar você da morte. E você prefere ferir os jumentos do que abrir os seus olhos para aquilo que está diante de você. Tem muitos pastores que são apenas jumentos tentando te desviar do caminho mau. O seu líder é apenas um jumento que está vendo o que você não está vendo. Nós precisamos ter essa sensibilidade no espírito de ouvir a palavra do Senhor, porque aqui Deus falou. E não só falou, Deus criou uma situação, que é o tema dessa mensagem, onde Deus cria situações para falar conosco. Deus falou, não resolveu. Deus criou uma situação. Na nossa vida, muitas vezes é assim. Deus fala conosco, nós não ouvimos, ou ouvimos e não obedecemos. Aí Deus tem que criar uma situação, onde o Senhor nos coloca entre um muro, num lugar onde o que eu não consigo desviar nem para a esquerda nem para a direita, aonde o Senhor não me dá outro caminho a não ser me sujeitar. O que é isso? É Deus falando. O Pai trabalhando em nós para revelar o nosso coração para nós mesmos. E no nosso coração tem isso que Balaão falou: se eu tivesse uma espada, agora mesmo eu te mataria. Então, irmãos, eu vejo também que, embora nós somos servos de Deus, só através de situações é que Deus consegue extrair do nosso coração a podridão, aquilo que está escondidinho, que só está nos pensamentos, mas que na hora certa Deus extrai para fora, dando a oportunidade de nós nos arrependermos. Então Deus ainda fala, glória a Deus. 30, ele segue dizendo: E a jumenta disse a Balaão: Não sou tu a jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Alguma vez fiz isso contigo? E ele disse: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Eu fico pensando, irmãos, Balaão dizendo assim: Meu Deus. Eu falei que se eu tivesse uma espada aqui agora eu mataria a jumenta. Deus está com a espada aqui agora. Aí eu fico pensando assim, irmãos, é misericórdia de Deus ele não ter nos matado. Mas, veja bem, Deus ele é tão amoroso que ele tendo a espada na mão, agora ele coloca a espada dentro de nós. E diz assim, agora você que lute. Você que lute com você mesmo. Por quê, irmãos? Ao invés de nos matar, ele nos dá a oportunidade de morrer para nós mesmos. Diz assim: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Cruz fala de morte, negue a si mesmo e siga-me.
Eu não vou te matar. É você que vai ter que carregar a sua cruz e ir em direção à morte. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Glória a Deus. Irmãos, é esse coração que Deus está tentando mudar, transformar em nós. Deus está dizendo assim: ó, se eu quisesse. Não é assim? Ó, se eu quisesse. Irmãos, Deus podia tudo o que Ele quer fazer conosco. O que que Ele está nos dando a oportunidade? De uma vida nova, de ter um coração puro, santo, diante dele em amor. Só que só através dessas situações para que o nosso coração seja exposto. A maldade que está tão incrustada lá dentro, o mais escondido, Deus cria uma situação e coloca isso para fora. Mas é bênção, porque uma vez que você expõe a cura no seu coração e aquelas trevas saindo, entra a luz. E aonde há luz, as trevas não habitam. E glória a Deus por isso. Ele segue dizendo: E ele inclinou a cabeça e caiu sobre a sua face, e o anjo do Senhor lhe disse: Por que espancaste a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Já pensou você ouvir isso, irmãos, do Senhor? Nós pregamos a palavra, nós ensinamos, nós oramos, falamos que somos crente, e daqui um pouco o Senhor traz uma situação e diz assim: Eu estou te colocando nessa situação, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Você não é bom, você tem maldade no seu coração. Mas muitas situações o Senhor coloca diante de nós por conta disso. E aí, que vamos dizer do Senhor? É para, no mínimo, nós meditarmos, né? Eu trouxe um texto aqui, irmãos. Deixa eu só ver aqui. Se eu acho que eu não peguei a referência, mas depois eu vou jogar a referência. Ou se alguém quiser copiar o texto aí, ou tentar achar o texto, eu vou falar aqui o texto, eu vou falar aqui o versículo. E se alguém quiser pegar o texto e colocar aí para nós depois no chat, que eu só acho que só coloquei os versículos aqui, não coloquei a referência. Mas depois também eu posso pegar aqui a referência no final e passar para os irmãos. Mas o texto diz assim no versículo 19. Depois eu vou achar aqui o livro e o capítulo. Mas diz assim, ó: Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque é, Deus lhe manifestou, se não me engano, acho que é Romanos, não lembro agora. 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis, olha, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido visto claramente sendo compreendido por meio das coisas criadas. Que esse texto está dizendo? Tudo que você pode se conhecer de Deus, tudo que se conhece de Deus, você conhece a partir das coisas criadas. O seu poder, a sua divindade, tudo a partir das coisas criadas. É isso que ele está dizendo. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha só. Tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu-se. Que está dizendo? Esse texto aqui não está falando de alguém que conheceu a Deus. Não está falando de quem não conhece a Deus. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Irmãos, eu vejo Deus falar, eu conheço Deus, eu vejo ele falar, mas não obedeço. Chega um ponto que Deus, não, deixa para lá. Vamos criar a situação aí que daqui a um pouco esse irmão, ele vai entrar na linha. Só que aí, irmãos, vem muitas provas. Muitas provas. Você passa por muita luta, lutas desnecessárias. Que se você obedecesse à voz do Espírito ou do Senhor, você evitaria essas lutas. Amém?
Então, o que que Deus está falando conosco hoje? Que a palavra de Deus é uma só. Quando Deus disse, está dito. Assim como quando ele criou todas as coisas. Quando disse Deus haja luz, houve luz. Quando o Senhor quis fazer separação das trevas e da luz, Deus fez. Então, quando Deus falar algo a seu respeito, está dito. Se Deus falou que você é bendito, se Deus falou que ele separou você, ponto. Se ele falou que você tem que estar separado da idolatria, separado das coisas do mundo, e aí? Até quando você vai ficar celebrando essas festas do mundo? Vou só abrir um parênteses, porque era para eu ter falado à tarde. Eu sei que daqui um pouco está chegando dezembro. Eu sei que você vai querer comemorar o Natal, essa festa que é pagã. Não sei se você sabe. E se você gosta de comemorar o aniversário de Cristo, comemore exatamente agora, nessa festa de tabernáculos, porque nessa festa aqui de tabernáculos é a data mais provável do nascimento de Jesus. Então Deus está te dizendo: se separe das coisas do mundo. Deus já disse, não precisa ficar repetindo. Até quando você vai ficar celebrando aí Dia das Crianças? Até quando nós vamos ver filho de crente se vestindo de morto-vivo no Halloween? Até quando, irmãos, nós vamos continuar com a cultura do mundo? Deus já disse. Nós vamos ficar aqui insistindo como Balaão? Eu fora, irmãos. Não quero ver um anjo na minha frente aí com a espada na mão. Não, vamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos, irmãos, obedecer à palavra do Senhor. Você precisa estar atento ao que o Senhor tem falado, porque Deus ainda fala. Glória a Deus. Vamos avançar um pouco. Agora, olha só. Balaão, ele continua naquela enrolação com Balaque. Você vai ver aqui no capítulo 23, no versículo 7. Olha só quanto pano para manga deu esse assunto de Balaão. No versículo 7 ele vai dizer assim: E ele proferiu a sua parábola e disse, Balaque, rei de Moabe, me mandou trazer de Arã, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, desafia Israel. Irmãos, o Senhor já não tinha dito? Ou seja, Balaque está insistindo. Aí no versículo 13 do mesmo capítulo 23 ele diz assim: E Balaque lhe disse: Peço-te, vem comigo a outro lugar, de onde poderá vê-los e verá somente a parte mais distante deles, e não os verá a todos. Amaldiçoa-mo ali, insistindo. Aí, no versículo 19 você vai ver aquele famoso texto que, né, todo mundo já sabe de cor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dirá ele algo e não o faria? Ou falaria e não o cumpriria? Eis que recebi a ordem de abençoar, e abençoou, e não posso reverter isso. Aí eu te pergunto, se Balaão, declarando essas palavras, sabendo quem Deus é, por que que ele continua dando assunto? Então, irmãos, por que que nós continuamos dando assunto? Se nós sabemos quem é Deus, declaramos as palavras do Senhor, mas continuamos dando assunto para as trevas. Continuamos orando por aquilo que Deus já falou que não. Não sei você, mas eu quando comecei a ler e Deus começou a me falar a respeito disso, eu vi que eu tenho mais de Balaão, mais de Balaão em mim do que de Cristo. E isso me assusta, irmão. Porque realmente, às vezes, a gente age muito dessa forma. E eu confesso, eu ajo muitas vezes como Balaão. Então, misericórdia, que o Senhor, né, tenha misericórdia de nós, que nós precisamos mudar o nosso coração, precisamos realmente obedecer ao Senhor. No versículo 25, a terceira vez, nessa segunda leva, né? E Balaque disse a Balaão: Nem amaldiçoarás e nem abençoarás. Olha a estratégia do inimigo. Não, então vamos fazer o seguinte: vamos dar um jeitinho brasileiro. Você não precisa amaldiçoar, mas também não abençoa. Olha o jeitinho brasileiro. 27. E Balaque disse a Balaão: Vem, peço-te, e eu te levarei a outro lugar. Porventura será do agrado de Deus que dali os amaldiçoe. Olha só. E ainda Balaque bota Deus na jogada. A quarta vez, só nesse capítulo aqui, que Balaque insiste com Balaão. E Balaão dando assunto.
Só que daí, claro, Balaão, né, insiste em dizer que não vai poder fazer isso e tal, porque Deus não tinha autorizado. E aí, além de Balaão declarar todas essas coisas aqui, então acabou, encerrou. No capítulo 24, versículo 11, Balaque apresenta um Deus do qual ele conhece. Mas veja que esse espírito que estava em Balaque é bem conhecido, porque olha o que ele fala aqui. Agora, portanto, foge para o teu lugar. Eu pensava honrar-te grandemente, mas o Senhor te provou desta honra, te privou dessas honras. Colocou a culpa em Deus. Olha, Balão, eu ia te tornar rico, mas Deus que te privou de você ser rico. Eu não sei, mas eu me lembro de um outro cidadão aí nas escrituras que apresenta Deus como um Deus privador. E se não me engano, ele estava vestido de serpente lá no jardim. Como é mesmo que Deus disse: não comerás da árvore? Porque é assim, irmãos, nós vamos apresentar o Deus que nós conhecemos. Satanás conheceu Deus como um Deus privador, sendo que Deus não é. Então nós temos que ter cuidado com esse espírito, onde que nos apresenta um Deus que nos priva. E eu não sei se você já parou para pensar, mas tem muitas pessoas que dizem: eu não quero ser crente porque o crente não pode isso, o crente não pode aquilo. Olha o espírito de Satanás. O crente não pode fazer isso, o crente não pode fazer aquilo. Satanás puro, espírito de Satanás. Nós temos que estar sensível porque Deus fala conosco. E depois dessa passagem aqui, irmãos, você vai ver então que, como não adiantou, Balaão agora começa a ouvir a Deus e Deus dá uma declaração para Balaão. E a declaração que Deus dá para Balaão falar agora é acerca de um que viria, que fala de Cristo. A raiz de Jacó fala uma profecia acerca do nosso Senhor Jesus, que iria vir. E aí, quando você finaliza esse capítulo, no versículo 25, parece que tudo ficou bem. Você vai ver ali que finalizando o versículo 25 diz assim: E Balaão se levantou e retornou ao seu lugar. E Balaque também seguiu o seu caminho. Pronto, acabou com a folia, né? Acabou com a insistência, né? Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Só que, irmãos, o coração ainda de Balaão ainda escondia algo, porque Balaão não se conformou em não receber as riquezas de Balaque. Como que nós sabemos disso? Por causa do capítulo 25. Capítulo 25 você vai ver que então Israel agora habitou em Sitim e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. Opa, peraí, como assim? Balaque não tinha ido embora para o seu caminho? O que essas mulheres ficaram fazendo no meio do povo de Deus? E por que que os homens de Deus agora, o povo aqui de Israel, começou a casar com essas mulheres, se Deus tinha dito para eles não se misturarem? Agora, olha só o que diz lá em Apocalipse. Abra comigo lá em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, aonde o Senhor fala a respeito das igrejas. Versículo 14. Ele diz assim: Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tu tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Olha só, agora retorna lá em Números 25, versículo 2, ele diz assim, 25:2. E estas convidaram o povo para sacrifícios de seus deuses. E o povo comeu e se inclinou diante dos seus deuses. E Israel se uniu a Baal-peor. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E aqui, irmãos, depois tem morte, tem um monte de coisa aqui que vem sobre o povo de Deus. Então, o que que Balaão fez aqui, irmãos? Bom, o Senhor não me autorizou a amaldiçoar.
Mas, então, para não desagradar a Deus, eu não vou amaldiçoar. Mas também para agradar Balaque, eu vou dar uma receita para ele de como que ele pode fazer esse povo aí ser castigado. Olha, Balaque, vai lá e envia umas mulheres lá para o meio desse povo, que aí os homens vão casar com essas mulheres, vão ter relações com elas, e aí elas vão levar eles para servir aos ídolos. E aí a ira de Deus se acende contra eles. Aí você não precisa destruir eles, o próprio Deus destrói. Coração de Balaão. Por quê? Ele não desobedeceu a Deus e agradou Balaque para receber as honrarias. Se pergunte aí, será que eu sou algum crente que tenta agradar os dois lados? Será que eu já fui um crente que em algum momento tentei dar um jeitinho brasileiro para agradar a Deus e as trevas ao mesmo tempo? Irmãos, aonde há luz, as trevas não habitam. Na verdade, trevas é a ausência da luz. E lembra que eu falei que Deus fala de todas as formas? E Deus fala e ele mostra nesse texto. Por quê? Primeiro ele falou com Balaão, depois ele criou uma situação para Balaão e depois ele abriu a visão de Balaão para que ele visse o anjo. E aí eu te pergunto, o que que Deus precisa fazer mais para nós? Deus fala, Deus cria situações e ainda abre os nossos olhos. E mesmo assim, muitas vezes nós agimos como Balaão, coração duro, querendo matar as jumentas que nos carregam. É forte, né, isso, para o nosso coração. Mas é bênção. Por quê? Uma vez que eu identificar em mim um comportamento de Balaão, automaticamente eu me arrependo. E eu, opa, peraí, eu estou agindo como Balaão. Se Deus já disse, está dito, não vou ficar insistindo. Isso mostra o que é um crente maduro e posicionado. Se Deus diz, está dito. Não vamos discutir. A ordem, irmãos, de um general, ela não é contestada pelo seu soldado. E quantos de nós contestamos a palavra de Deus? O que Deus disse? E veja que, se Deus nos coloca em situações para trabalhar nas nossas vidas, quando eu contesto a situação que eu estou vivendo, estou contestando o que Deus está permitindo eu viver. Ver que na nossa vida tem muito mais de Deus do que isso propriamente só de trevas, é Deus permitindo muitas coisas, irmãos, para trabalhar o nosso coração. Então, hoje nós conseguimos ver mais uma vez formas de Deus falar e trabalhar em nós. E em uma situação nós vimos, só em uma nós vimos três. Deus falando, criando situação e abrindo os olhos. Olha só, olha só. Na verdade, eu poderia botar quatro, né? Porque aquela esmagada no muro, no pé de Balaão, fez ele sentir algo. Então Deus fala com você, cria situação, faz você sentir e faz você ver. Irmãos, não tem como a gente dizer que Deus não fala. Deus fala. Vamos orar e expulsar esse Balaão de nós? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar aqui diante do Senhor o nosso coração e pedir para que o Senhor possa vasculhar em nós se há vestígios de Balaão em nós. E nós queremos nos arrepender, porque cremos sim que em algum momento agimos como Balaão, inclusive municiando as trevas contra a própria igreja. Então nós pedimos perdão, Pai, nos arrependemos, porque sabemos e entendemos que os nossos caminhos sem o Senhor são caminhos maus, caminhos de trevas. E só temos uma direção de bênção, um caminhar de luz, se estivermos no Senhor e debaixo da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem restaurado a nossa sorte, o nosso caminho. O Senhor tem nos dado a visão. O Senhor tem aberto os nossos ouvidos. E o Senhor tem feito com que a nossa mente entendesse e compreendesse cada situação em que nós estamos passando, entendendo que é o seu agir, o seu trabalhar nas nossas vidas. Então, nos perdoa, Pai, por cada vez que nós murmuramos,
cada vez que nós contradizemos a tua palavra, cada vez, Pai, que nós ajudamos a Balaque, ao invés de cumprir com a tua palavra. Amém. Glória a Deus. Pegue do seu pão, porque esse pão e esse puro suco de uva é Deus nos desviando da espada. Glória a Deus. Veja só, irmãos, ao invés de nos mandar para a espada, o Senhor mandou Cristo e ele morreu por nós. Aleluia. Senhor, nós agradecemos o Senhor pelo conhecimento que vem do alto, pelo teu Santo Espírito que nos selou e está nos guardando para o Senhor, nos adornando, esperando a sua volta, para que quando o Senhor voltar, nos encontre santos, puros, irrepreensíveis para o Senhor em amor. Agradecemos pelo corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é representado por este pão. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esta bênção tamanha. Em nome de Jesus, podemos todos nós comermos do pão. Amém? Da mesma forma, pegue seu suco de uva. Vamos apresentar ao Senhor que, como nós mencionamos hoje à tarde, a Bíblia fala que o sangue do Senhor, ele comunica algo melhor do que o sangue de Abel. O que que é comunicar? Ele fala, transmite algo melhor, ou seja, até mesmo através do sangue, Deus fala. E glória a Deus por isso, porque este sangue comunica uma aliança que nós temos eterna no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Beba o seu suco de uva, celebrando e glorificando o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glorifique ao Senhor, irmãos. Glorifique. Amém?